Poucas histórias da mitologia grega foram tão distorcidas quanto a de Medusa. Por séculos, ela foi lembrada apenas como um monstro, uma criatura horrenda, com serpentes no lugar dos cabelos e um olhar capaz de transformar qualquer um em pedra. Mas e se eu te dissesse que Medusa não nasceu assim? E se o verdadeiro terror da sua história não fosse o seu olhar, mas aquilo que os deuses fizeram com ela? Hoje, você vai ouvir a história completa de Medusa, sem cortes, sem versões romantizadas e sem esconder os detalhes mais cruéis. Uma história de beleza, devoção, traição divina, injustiça e vingança. Essa não é apenas a história de um monstro, é a história de uma mulher punida por algo que ela nunca escolheu. E quando você chegar ao final, talvez nunca mais consiga olhar para Medusa da mesma forma. Medusa nasceu como uma jovem mortal, filha de Forces e Ceto, antigas divindades marinhas ligadas ao caos primordial. Ela tinha duas irmãs, Steno e Euriel, diferente de Medusa. Elas eram imortais. Desde jovem, Medusa se destacava por sua beleza incomparável. Seu cabelo era descrito como mais brilhante que o ouro, seus olhos hipnotizavam, e sua presença chamava a atenção por onde passava. Essa beleza, porém, não era apenas uma dádiva a menos. Era também um perigo. Sacerdotisa de Atena, Medusa escolheu servir a deusa Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia e da guerra justa. Ao se tornar sacerdotisa, Medusa fez um voto sagrado de castidade, prometendo dedicar sua vida ao templo e jamais se envolver com homens. Ela acreditava que, ao servir fielmente a deusa estaria protegida, ela confiava nos deuses. Esse foi seu maior erro. O crime dentro do templo certo dia. Poseidon, deus dos mares, viu Medusa. Ficou obcecado por sua beleza. Algumas versões antigas tentam suavizar o ocorrido, mas os relatos mais aceitos e coerentes da mitologia deixam claro: Medusa não consentiu. Poseidon a violentou dentro do templo de Atena, menos um lugar mais sagrado que ela conhecia. Medusa foi profanada onde acreditava estar segura. Seu voto foi quebrado não por escolha, mas por violência. E então veio o pior: a punição injusta de Atena. Atena ficou furiosa, mas não com Poseidon. Os deuses do Olimpo raramente puniam uns aos outros. Era mais fácil culpar uma mortal. Atena olhou para Medusa menos ferida, humilhada e traumatizada menos, e decidiu que ela pagaria pelo crime cometido contra ela. A punição foi cruel. Seus cabelos dourados se transformaram em serpentes vivas. Sua pele tornou-se fria e monstruosa. Seu olhar passou a transformar qualquer ser vivo em pedra. Ela foi condenada a viver isolada, temida por todos. Medusa gritou, chorou, implorou. Mas os deuses não escutam mortais quando já decidiram seu destino. Naquele instante, Medusa morreu como humana, e nasceu a lenda da Górgona. Medusa foi banida para um lugar distante, onde ninguém ousava ir. Uma terra desolada, cheia de estátuas de pedra menos antigos viajantes, soldados e curiosos, que cruzaram seu caminho. Ela não os matou por ódio. Ela os matou por medo. Medusa passou a viver sozinha, consciente de que não podia mais ser vista, nem ver ninguém. Ela evitava seu próprio reflexo. Ela evitava o mundo. Enquanto isso, sua fama crescia. Histórias exageradas surgiam. Medusa virou um símbolo de terror. Mas ninguém contava a sua dor. O herói Perseu, filho dos Zeus, recebeu uma missão aparentemente impossível: trazer a cabeça de Medusa. Não porque ela fosse má, mas porque os deuses precisavam de um monstro para matar. Para ajudá-lo, os próprios deuses intervieram. Atena deu a Perseu um escudo polido como espelho. Hermes lhe deu sandálias aladas. Heides concedeu um capacete de invisibilidade. Ninfas lhe deram uma bolsa mágica para carregar a cabeça. Medusa não teve nenhuma ajuda. Perseu encontrou Medusa dormindo, exausta, vulnerável. Usando o reflexo do escudo para não olhar diretamente para ela, Perseu se aproximou. Em um único golpe, decapitou Medusa. Ela não teve chance de lutar. Não teve julgamento. Não teve redenção. No momento de sua morte, algo surpreendente aconteceu. Do seu corpo nasceram Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor,
um guerreiro dourado. Filhos de Poseidon, menos frutos da violência que deu origem à sua maldição. Mesmo morta, Medusa continuava pagando o preço. A cabeça de Medusa ainda mantinha seu poder. Perseu a usou como arma, transformando inimigos em pedra. No final, Atena colocou a cabeça de Medusa em seu próprio escudo, o Égide, usando o terror da mulher, que ela mesma destruiu como símbolo de proteção. Uma ironia cruel. Medusa entrou para a história como um monstro, mas sua história é, na verdade, um aviso. Um aviso sobre poder sem justiça, sobre deuses que não assumem seus erros, sobre como vítimas são transformadas em vilãs. Hoje, Medusa é vista por muitos não como um monstro, mas como um símbolo de resistência, dor e injustiça. Ela não pediu para ser lembrada, mas merece ser compreendida. E agora que você conhece a história completa, a pergunta não é mais quem foi Medusa? A verdadeira pergunta é: quem foram os verdadeiros monstros dessa história?